Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre cadastro de produto, a importância de um cadastro bem configurado e itens de classificação para poder extrair relatórios de forma rápida e coesa. E a info de produto, como ela pode ser muito útil no suporte a vendas. Vamos lá? Bom, eu estou fazendo uma fase de teste, então os dados são fictícios. Eu já deixei preparado um cenário para que a gente possa avaliar e otimizar também o trabalho nosso. Eu vou procurar o cadastro de produto, ele me trouxe no menu e eu poderia procurar por N, a gente já viu isso na ergonomia, no vídeo de ergonomia, mas por todos os campos do BRIP, construir pesquisas avançadas ou mesmo verificar, por exemplo, produtos que foram cadastrados em um determinado período. Produtos que foram cadastrados no dia. Consequentemente, o que eu cadastrei hoje foi o nosso saco de café arábica. E aí aqui eu posso trabalhar de vários itens de configuração dentro do cadastro produto. Então, nesse caso aqui, eu falei que o nome vai ser café arábica, a descrição vai ser essa aqui, para a gente poder verificar que são dois itens distintos. O que vai para a nota é o nome, mas eu nada impediria, por exemplo, de vir aqui e replicar esse nome para o item de baixo. Além disso, eu falei que é um tipo de produto do tipo item, consequentemente eu tenho outros tipos de produto como ativos, recursos, serviços e despesas. Por exemplo, serviço, se eu habilitar, ele vai habilitar uma série de campos específicos de serviço, e serviço, por exemplo, não tem estoque. Ativo, por exemplo, ele vai saber que ele tem que cadastrar e exigir um cadastro de ativo fixo. Nos próximos vídeos, a gente vai ver um vídeo sobre ativo fixo, falando sobre detalhes dele. Ou recursos, mão de obra, ou até mesmo uma despesa. Bom, neste caso aqui, eu deixei ele como item. Eu falei que ele é um produto produzido, que ele também é comprado, ele também é vendido, ele é estocado e, consequentemente, ele é despachado por caixa própria. Eu poderia trabalhar com produtos fantasmas e itens de produção, ou até mesmo controlar esse produto por via Kanban. Um outro item bastante importante, eu falei que ele é um item de linha. Reparem que, por exemplo, se eu falar que ele é um produto descontinuado, ele troca toda a parte de corpo, ou seja, a importância da administração por corpo. E, consequentemente, por exemplo, se eu falo com sazonal, ele deixa um alerta, um roxo na tela falando que eu não posso prometer para o meu cliente continuidade desse item ou meses que não são desde da minha estação. Bom, vou deixar ele como produto de linha. Eu setei a minha unidade de medida. Eu também poderia ter setado que eles são produtos de tipo específico, então, consequentemente, se eu coloco que é um produto específico, ele vai habilitar campos específicos aqui embaixo, com relação a itens desse tipo de produto. No nosso caso, ele não é. Eu deixei ele sem jetinho, ele não coloquei nenhum jetinho para ele, nenhum EAN, na verdade, né? Quem está acompanhando a nossa escola eletrônica viu que esse ano teve bastante mudança com relação a isso. E também não vou controlar ele por SKU. Além disso, como referência, o grupo de contábil dele, esse cara, eu posso definir, por exemplo, as políticas de materiais. Geralmente a gente vai trabalhar com PEP, mas nesse caso eu poderia trabalhar com EPS, por exemplo. E outros itens bastante importantes aí eu poderia vir e setar, além das contas contábeis, mudar para esse produto qual é o método de formação de custo com que eu vou trabalhar. Então, lá no meu esquema contábil, eu defini que o meu custo vai ser médio, mas nesse produto, por exemplo, eu poderia trabalhar com custo padrão. Médio, ele vai fazer a média ponderada das entradas, o custo padrão, por exemplo, ele vai, o que for acima ou abaixo do meu custo padrão, jogar resultado. E também trocar o nível de custeio, por exemplo, de batelada para a empresa ou organização. Geralmente a gente vai trabalhar com organização, ou seja, cada organização tem o seu custo, mas uma empresa, uma filial, por exemplo, poderia trabalhar todas as órgãos no mesmo custo, ou em itens que eu controlo o lote, como batelada, ou seja, poderia ter um custo por lote. Exemplo disso daí poderia ser, por exemplo, um lote de produção de veículo, um lote de produção do próprio café, onde eu quero controlar um lote específico para esse item. Bom, outro ponto bastante importante, tipo classe e grupo, isso aqui é muito fundamental para relatórios, então eu criei um tipo chamado café, que esse tipo tem uma classe chamada grão, e essa classe tem um grupo chamado arábica. Então isso é demais importante, por exemplo, no relatório. Se eu quiser saber todos os relatórios do tipo café, eu tenho todos os tipos de classe e grupo inserido. Ou somente daquelas vendas, daqueles produtos, por exemplo, que são em grãos vendidos desse mesmo jeito. Ou, por exemplo, todos os que pertencem ao grupo arábico. Bom, outra coisa bastante importante é a curva BC desse produto. E reparem que aqui em cima, conforme eu setei o tipo classe grupo, ele me deu um tipo de classificação já aglutinada. Eu vou definir toda a base de peso, peso líquido, volume, unidades por pallet,
a parte do localizador padrão dele, qual é a prateleira, a altura e a profundidade do padrão das minhas prateleiras do meu estoque. Isso aqui tem muito a ver com a parte toda nossa de WMS, do Warehouse Management System, e sugestão na parte de armazenamento. Além disso aí, a parte de dados adicionais, então aqui eu coloquei um comentário para a gente ver, e uma nota de documento. Essa nota de documento é bastante importante, porque ela vai permitir que eu enxergue isso na hora que eu estiver fazendo a venda. Outro ponto bastante importante, eu falei que esse produto ele é permitido ser vendido na ordem de venda simplificada. Nós vamos gravar um vídeo sobre isso daí. E a ordem de venda simplificada está diretamente ligada, por exemplo, a Salesforce, o controle nosso de força de vendas. Eu coloquei 2 URLs de imagem. Eu acho que o meu vendedor, quando for vender ou quando estiver falando com o meu cliente, é importante que ele veja a imagem do produto. Se esse produto tivesse um agente específico da companhia, poderia já ter setado. E um outro ponto muito importante aqui são os conjuntos de atributo. Isso aqui me permite falar, por exemplo, que esse produto eu vou controlar o lote dele, e nesse lote que eu vou controlar, eu já defini, por exemplo, qual vai ser o número inicial, o próximo número que ele está, um prefixo e um sufixo para os meus lotes, então eu poderia configurar desta forma. E também falei que eu vou ter número de série e vai ser ambos obrigatórios. Além disso, que vai controlar o vencimento da garantia, ou seja, ele é bastante importante eu saber a garantia desse produto. Ela é obrigatória, ela vai ser usada na política de materiais, ou seja, ele vai tentar despachar sempre primeiro os produtos que estão com garantia mais próxima, e que o prazo de garantia padrão é 360 dias. E sempre vai ser obrigatório eu determinar qual é o lote ou quais são os atributos de instância do meu item. Além disso, eu falei que os lotes vão ser gerados automaticamente e não disse que tem, por exemplo, que levar para a nota fiscal eletrônica a parte de rastreabilidade. Quem tem produtos de rastreabilidade aí, viu que o governo tem pegado bastante no pé e mudado recentemente esses itens. Bom, além disso, eu trabalhei com o fator de conversão 1. Isso aqui está diretamente ligado a, por exemplo, se eu fosse produzir a unidade de medida padrão, por exemplo, é quilo, mas eu produzo por peça. Então, esses 2 itens têm a ver lá no meu roteiro de produção, na hora que ele vai fazer as conversões e as sugestões para mim de lote mínimo. Consequentemente, eu falei que não tem nenhum lote ou uma quantidade mínima de venda comercial, mas eu poderia falar que no mínimo vai ser vendido 3 unidades, então não vale a pena. Ainda em produção, eu falei que ele tem uma lista de material. Aqui eu deixei cadastrado, por exemplo, na minha lista de material, a embalagem, mas, por exemplo, eu poderia ter cadastrado outros itens. E também esse mesmo item é servido, esse mesmo recurso é utilizado, por exemplo, quando eu vou fazer kit. Então, eu posso falar que quando eu vou fazer um kit, ou quando eu vou coletar esse item no meu estoque, eu posso pedir que seja feito detalhado, ou seja, ele exploda para mim na hora que eu for pesquisar. Além disso, eu falei que vai ter uma tolerância de 1%, no mínimo e no máximo de 2%, quando ele passar pelo teste de qualidade. Por exemplo, em alguns clientes nossos, e já estão usando alguns recursos de RT, a gente integrou balanças, integrou sensores, e quando ele passa pelas esteiras, ele verifica isso automaticamente no sistema, e conforme ele verifica, ele despacha essa mercadoria para determinados clientes ou não, em face a essa tolerância. Prazo de validade, o padrão 360, e o prazo de validade mínimo ideal 180 dias. E se esse produto vai estar descontinuado ou não? Eu vou falar que ele não está descontinuado. Se ele tivesse descontinuado, por exemplo, ele pediria a data, e quando chegar nessa data, ele deixaria de exibir na info os produtos relacionados. Bom, ainda sobre dados do cadastro do produto, bastante importante, dados fiscais, não podemos viver sem. NCM, CEST, quais são as tabelas do Simples Nacional, se for a empresa do Simples. Se tem algum grupo de tributação específico, qual é a origem desse produto, qual é a FCI, se apura a FCI ou não, o sistema tem toda uma parte de apurar o FCI em face às entradas ou mesmo às importações, e sugerir se ele está dentro da FCI ou não, e se tem alguma categoria específica para a CFP, que eu determinei aqui, alimentício. Todos eles são cadastros. Além disso, outros dados fiscais, como escala de produção e assim por diante, e a parte de SPED, então toda a parte de tipo de item no SPED, a parte de gênero e item dessa mercadoria, e esse cara bastante importante chamado grupo de fornecedores. Então, por exemplo, eu poderia controlar e verificar e ter relatórios para produtos que pertencem ao mesmo grupo de fornecedor. Nesse caso, tirar relatórios por grupo de fornecedor. Nesse caso aqui, eu criei um fictício chamado Fazenda Santa Cláudia. Então, por exemplo, no relatório de vendas, eu conseguiria saber qual foi a venda ou quais foram os itens vendidos que pertencem ao grupo de fornecedor chamado Fazenda Santa Cláudia. Por exemplo, de forma fictícia e hipotética,
a Fazenda Santa Cláudia também forneceria para mim outros tipos de café ou até mesmo uma máquina de café. Bom, definir também que esse item, esse produto tem um produto substituto chamado café importado da Colômbia. Então, na ausência desse café, ele vai me sugerir o produto substituto do café arábica que é importado, e eu já setei aqui automaticamente como uma forma de sugestão e apoio à venda ao meu vendedor. Um produto relacionado, então, pô, sempre que você tentar vender, ou sempre que você vender um café, existe um produto suplementar chamado de máquina de café V54 2B, sugira ela como venda. Então, aqui, de novo, uma forma de apoiar a venda desse item. Também definir que ele vai ter um lote mínimo, e quando chegar no lote mínimo de 200, dá um máximo de 400, solicite à fábrica, emita um pedido de compra, à fábrica, a um lote de 10 unidades. Então, aqui, quando, por exemplo, eu tivesse 400 unidades no estoque, eu vendo 300, ele iria mandar para mim uma sugestão de pedido de compra de 300 unidades, até porque é múltiplo de 10. Se fosse, por exemplo, hipotético, 240 itens, mesma coisa, mas se fosse 245, ele ia sugerir que eu comprasse 250, porque é múltiplo de 10. Eu defini também qual é o meu fornecedor padrão para esse cara, então, no caso de eu não ter esse produto, ele vai solicitar o PJ externo. Eu falei que eu tenho que importar e definir outros parâmetros aqui, por exemplo, qual é o código desse meu fabricante, qual é a quantidade mínima de pedido dele e os prazos que eu tenho de entrega para fazer a parte de venda e compra de uma forma mais consciente. Bom, além disso, também defini um caso hipotético, que quando eu vender para esse fornecedor, que eu chamei de PJ fora do estado contribuinte, ele manda na tag nossa eletrônica esse código da chave do produto do parceiro. E também que esse cara aqui, ele existe um produto de qualidade mínimo de 9 e esse cara permite que eu venda para ele produtos com 90 dias de prateleira, ou seja, 90 dias de saldo de prateleira. E que esse percentual, no máximo, é 80%. Então, o resto tem que ser produtos, por exemplo, que estão acima do meu ou dentro da minha política de 180 dias ou mais. Além disso, definir quais são as minhas tabelas de preço, que estão aqui, definir esse item na tabela de preço padrão, tabela geral e venda markup, preço de lista, padrão e limite, ou seja, o preço de lista é o que ele vai abrir, preço padrão é se tivesse algum desconto, então, por exemplo, 480 é o preço de lista, vou dar 10% de desconto, ele já vai abrir com 10% no preço padrão, e o preço limite é o mínimo que eu posso vender esse item. Definir os parâmetros contábeis, quais são as contas que ele vai lá de patrimônio, despesa, ajuste, toda a parte de contabilização. E aqui ele me traz algumas informações já em tempo real, da onde eu tenho esse material, por exemplo, e as políticas dimetrais de cada transação que foi feita. Ele me traz também onde está armazenado esse item, conversões de unidade medida, então definir uma conversão aqui, quando eu vender, por exemplo, esse item em saco e não mais em quilo, como ele faz para converter. E ele me traz toda a política, ou seja, onde eu tenho o custo desse material aqui. Então, por exemplo, aqui ele está me falando que o meu custo médio desse item é R$320, meu último preço de aquisição foi de 360. Ou seja, o sistema permite eu trabalhar com múltiplos métodos de custeio online. Bom, o que isso é importante? Na minha info de produto, que é uma das infos mais utilizadas no sistema, e pode reparar que toda a tela, como a gente viu na tela de ergonomia, ele mostra o carrinho lá que eu posso vir e selecionar o meu cadastro de produto. Então, aqui eu vou pegar esse mesmo cara que eu defini, e eu tenho o meu café arábica aqui, com bastante informações importantes. Quais, por exemplo? Onde eu tenho esse item, então eu tenho 506 na fábrica e 1 na revenda. Desculpa aqui, perdi a parte. Além disso, eu tenho uma descrição complementar para me apoiar na venda, e além da descrição complementar, a imagem desse produto aqui, então eu conseguiria ver a imagem desse item, para facilitar a minha venda. Eu consigo também ver se eu tenho produtos substitutos, então olha que legal. Eu tenho café também arábica da Colômbia, 150 unidades disponíveis para venda. Então, e tenho produtos relacionados. E olha, nesse produto relacionado, eu tenho disponível aqui 25 unidades na minha máquina. Então, ele está me sugerindo para poder apoiar minha venda. Esse produto está nas listas de preço. Eu tenho preço de lista nele markup. Então, o que é importante o markup? Se eu seleciono, por exemplo, aqui em cima, minha venda markup, repara que ele vai calcular qual é o markup dessa venda minha se eu selecionar esse produto. Então, nesse produto da base markup minha, ele poderia listar para mim aqui quais são os valores, ou qual é o valor que eu tenho na minha lista. E a imagem que a gente acabou olhando e a gente estava falando. Bom, além disso, quais outras informações importantes eu tenho? Dentro da minha aba ainda de produto,
eu tenho um cara bastante importante aqui chamado disponível para prometer. Então, o que é um disponível para prometer? Vamos reparar aqui que eu tenho no meu estoque, esses estoques, esses são aqui os localizadores e só que eu tenho quais são os lotes e as datas de validade e cada armazém que ele está. E olha que importante aqui. Então, eu tenho disponível hoje para prometer, ou seja, disponível para vender até 15/10, 786 unidades. Por quê? Eu tenho essas quantidades em estoques, eu tenho um pedido de compra de 280 unidades aqui, que quando está chegando, então esse pedido de 280 unidades está previsto para chegar dia 15/10. Lá na minha compra eu defini quando é a data possível de chegada desse item. E a mesma data eu também tenho um pedido de venda para esse fornecedor, ou seja, para esse cliente, desculpa, que é a Cafeteria Santa Cláudia, e que me permitiria ter uma possibilidade de prometer ao meu cliente 786 unidades em 15/10. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu consigo ter numa tela simples qual é a quantidade e quem está requisitando ou de quem eu estou comprando material. A mesma coisa eu tenho de forma também simples aqui em cima. Disponível para quantidade disponível, 506. Eu tenho quantidade em estoque, 521. E eu tenho reservado 15. O que significa isso? Significa que o meu estoque real, 521 unidades. Mas eu tenho 15 unidades que já estão reservadas para um cliente. E que me sobra 506 unidades. De um total ainda de requisitada, ou seja, pedidos de compra de 280 unidades. Além disso, eu tenho a situação do meu produto, que é um produto de linha, consequentemente aqui, já consigo enxergar ele de uma forma fácil e real. Então, atualizei minha tela, a mesma informação vem aqui, que nem a gente estava vendo, e eu consigo enxergar a mesma informação que a gente estava, de uma forma bem simples e fácil para entender. Eu não tenho nenhuma quantidade não movimentada, ou seja, quantidade, por exemplo, uma transferência de um armazém para o outro, que ainda não está confirmada a chegada para o armazém. O que significa isso? Eu posso transferir quantidades de armazém e falar que essa quantidade só vai ser considerada real quando o armazém de destino confirmar que ela chegou. E quantidade não confirmada, por exemplo, são quantidades que estão na expedição minha ou no meu recebimento material que ainda não confirmei esse item. Bom, além disso, ainda na tela de info de produto minha, eu conseguiria de uma forma rápida ver todos os lotes que eu tenho. Então, por exemplo, aqui eu consigo ver todos os lotes que eu tenho, cada uma dessas unidades. E repara que legal aqui, nessa tela eu tenho um determinado produto, um determinado lote que está sendo reservado 15 unidades. E outro lote que ainda não chegou, ou seja, foi comprado. Então, 280 unidades foram compradas e está previsto, foi comprada aqui na 24/8/2020, a garantia que vende, e esse lote aqui foi já comprado, mas não chegou ainda. E já no meu estoque eu tenho 131 unidades, e eu tenho essas 131 unidades com 61 dias de prateleira ainda, ou seja, eu tenho 16% de vida útil desses itens de prateleira. Já no outro lote, eu tenho 100% de vida útil porque eu tenho 360 dias de prateleira porque eu dei entrada hoje. Isso está diretamente relacionado aos parâmetros que a gente selecionou lá no cadastro produto e também no cliente. No meu cliente, eu consigo configurar ele para que ele não aceite quantidade mínima ou quantidade de prateleira menor que X%, ou seja, ele não me permitiria a venda para casos assim. Então, qual a vantagem disso? A vantagem é que numa única tela eu consigo ter todas as informações de estoque, armazenagem desse produto, como também as informações comerciais. Reparem aqui, que eu cliquei no meu reloginho, ou seja, no espaço temporal, e eu consigo ter um histórico de preço. Então, eu vendi para a Cafeteria Santa Cláudia, R$ 480 o valor, 5 unidades desse item, foram vendidas no dia 30/8, faturadas no dia 30/8, com a condição de pagamento à vista. E o pedido foi entrar, a data que eu digitei esse pedido foi 30/8. Eu tenho ainda quem está reservando quantidade, então quem está reservando, eu tenho mais R$ 480 o valor de venda, 15 unidades, aí a Cafeteria Santa Cláudia que está reservando, e essa é a ordem de venda. Eu tenho quantidade requisitada, então eu estou comprando do meu parceiro de negócio fictício, e a data prevista, a data que eu coloquei o pedido, e a data prometida que eu vou chegar a esse material. Repare que é a mesma data que eu tenho lá no aplique de materiais. Eu não tenho nenhuma quantidade não confirmada, coisa que eu expliquei no outro item, e a quantidade que eu tenho disponível para prometer, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Então, eu tenho, nesse localizador aqui, eu tenho 0, mas eu tenho já chegando em 15/10, mais um pedido de ponto de compra. Então, é isso. O cadastro do produto é bastante importante, porque é dele que nascem as principais informações. Então, quanto mais bem classificado, mais bem são as informações de relatórios e também a parte de apoio à venda. Então, por exemplo, itens como produto sugerido ou produto complementar,
ajuda muito na hora da gente apoiar esse cliente na parte de venda. Bom, obrigado e até o próximo vídeo.